Dobrar de valor na bolsa não é tão raro quando você é uma small cap ou uma startup. Raro é ver uma ex-estatal do setor elétrico fazer isso na nossa frente. A Eletrobras saiu da faixa dos 30 e rompeu os R$60. Isso não foi sorte nem apenas o cenário macro, foi uma mudança de regime. O mercado pagou esse preço por uma hierarquia. Primeiro, a governança para o mercado acreditar que o lucro seria privado. Segundo, a monetização, para o mercado ver o caixa expandir. Adeus Eletrobras, bem-vinda Axia Energia. A pergunta que fica aqui é como uma empresa que já foi sinônimo de prejuízo e intervenção virou uma máquina de valor e distribuiu a maior bonificação de ações da história recente. Hoje nós vamos analisar no detalhe o case da Axia. Eu sou Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Para entender o presente, precisamos tocar na ferida aberta. O ano era 2012 e a presidente Dilma Rousseff. O governo editou a medida provisória 579. Em uma canetada, contratos foram quebrados e concessões renovadas a preços que não cobriam a operação. O setor elétrico perdeu mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado naquela época. Para a Eletrobras, o impacto foi quase existencial. Perda de receita, desalavancagem e sua capacidade de investimento foi dizimada. Ela virou um braço de política pública. Mas a virada de história não começou na privatização em 2022. Ela iniciou antes, ainda no governo Temer. Entre 2016 e 2019 começou a mãe de todas as faxinas. A Eletrobras vendeu as distribuidoras deficitárias, Amazonas Energia, Cepisa e Ceron. Essas eram operações que drenavam o caixa consolidado da holding. Ao vender esses ativos, foi dado o primeiro passo para a empresa voltar a ser uma geradora de caixa. Foi ali que começou a primeira virada silenciosa. A empresa passou a cortar o que mais destruía valor: custo. O indicador que o mercado mais olhava era o PMSO, que é a soma do custo com pessoas, material e serviços. Em outras palavras, o custo para manter a máquina funcionando. E esse número começou a cair de forma consistente. Mas cortar custos sozinho não resolvia o maior medo do investidor: o risco político. Por isso, em janeiro de 2018, o governo desenhou o que o mercado chamou de vacina de governança. Nascia o modelo de corporation com limite de voto. Mesmo que o governo tivesse 40% das ações, ele só poderia votar com 10%. O desenho estava pronto, faltava execução política. A proposta atravessou a troca de governo em 2019, ganhou apoio da nova equipe econômica de Bolsonaro, mas enfrentou resistência no Congresso e ainda foi atropelada pela pandemia. A privatização, portanto, ficou travada por quase 3 anos. Até que, em 2021, com o mundo querendo voltar ao normal, a pauta voltou à mesa. O governo enviou ao Congresso o projeto de privatização da Eletrobras, propondo a diluição da participação estatal por meio de uma capitalização. Mas para aprovar a venda, o Legislativo cobrou um pedágio caro, os famosos jabutis. A lei obrigou a empresa a contratar 6 gigawatts de térmicas a gás em regiões onde muitas vezes não havia gás. Economicamente irracional. O BTG Pactual, em relatório da época, resumiu o sentimento de mercado da seguinte forma: ninguém disse que seria fácil. Ali o mercado teve que fazer uma escolha: aceitar carregar ativos ineficientes, herdados da estatal, em troca de autonomia de gestão para cortar custos e destravar valor. E assim, em junho de 2022, a privatização aconteceu. Aqui entra um detalhe importante. O Goldman Sachs mostrou que o valor viria de 2 principais motores. Primeiro, a faca: cortar custos. A Eletrobras tinha 0,42 funcionário por megawatt, contra 0,15 da concorrência privada. Ou seja, a operação era muito ineficiente. Segundo, a chave: havia cerca de 16 bilhões de reais em créditos tributários. Mas entenda a lógica: crédito fiscal é igual a um escudo. Ele só serve para proteger o caixa se você tiver lucro para tributar. A estatal não usava porque não dava lucro contábil suficiente. A lógica privada era a seguinte: eficiência gera lucro. Lucro usa o crédito. Crédito vira valor. O mercado então começou a projetar a ação acima de R$60. E para executar essa transformação, voltou ao comando um nome que simbolizava exatamente essa agenda:
Wilson Ferreira Júnior. Ele já havia liderado a primeira onda de reestruturação da empresa, com foco em eficiência operacional, venda de ativos deficitários e redução estrutural de custos. A leitura do mercado era: a governança mudou e agora a execução tinha dono. Pela primeira vez em anos, a história parecia sob controle. Até que veio 2023, com uma nova mudança de regime político através do governo Lula III. O discurso em Brasília mudou novamente e a privatização voltou a ser contestada. Em maio, o medo se materializou. A AGU entrou no STF questionando a vacina dos 10% de voto. Entenda o seguinte, o medo aqui não era regulatório, era de expropriação da governança. Se o limite de 10% caísse, o governo voltaria a mandar. E se o governo voltasse a mandar, a tese de eficiência morreria. A ação derreteu quase 40% das eleições até o primeiro trimestre de 2023. O mercado temeu que o lucro deixasse de ser privado. Esse pânico acelerou em agosto, quando Wilson Ferreira Júnior renunciou. Para o lugar dele, assumiu Ivan Monteiro, ex-Banco do Brasil e ex-Petrobras. Um nome considerado técnico, mas com DNA de governo. O mercado traumatizado temeu uma inflexão de governança. O medo era que a execução privada desse lugar a uma agenda mais política. Mas foi aí que a mágica aconteceu. Enquanto as manchetes falavam de crise no STF, a operação continuava melhorando. O custo PMSO caiu cerca de 16% no ano seguinte, segundo os relatórios dos analistas. O quadro de funcionários também encolheu dentro do guidance apresentado no processo de privatização. Em junho de 2023, o auge da disputa institucional, a companhia lançou um novo programa de desligamento com meta de atingir cerca de 1.500 colaboradores. O BTG estimou que o programa se pagaria em apenas 11 meses. Estamos falando aqui de redução de custos mesmo em meio a toda essa pressão. Para o investidor institucional, a mensagem era de que a agenda de eficiência não tinha sido interrompida. 2024 e 2025 foram os anos da libertação. Primeiro veio a limpeza dos ativos herdados da privatização. Como falamos aqui anteriormente, para viabilizar a venda lá em 2022, a companhia foi obrigada por lei a contratar e construir usinas térmicas a gás, aquelas chamadas jabutis. Eram projetos com retornos questionáveis, alto capex e pouca sinergia com o portfólio hídrico da empresa. Em junho de 2024, a Axia iniciou o desmonte dessa herança, vendendo parte relevante desses ativos. Um relatório da XP resumiu bem o movimento na época. A operação tornava a matriz mais limpa e reduzia riscos operacionais e financeiros associados a esses projetos. Na prática, a empresa trocava ativos ineficientes por simplificação operacional e redução de exposição a contratos de risco. Até que, em fevereiro de 2025, veio o grande acordo. O governo ganhou mais assentos no Conselho para fiscalização estratégica, mas manteve o limite de poder decisório. O mercado leu o acordo então como um encerramento do risco existencial de governança. A partir dali, a pergunta deixou de ser quem manda e passou a ser quanto essa empresa consegue monetizar do próprio portfólio. Porque governança sozinha não gera lucro, ela só permite executar a tese. E é nesse momento que entra o verdadeiro motor de receita que mudou toda essa narrativa. Mas é importante separar dois vetores que muita gente confunde. Existe a monetização estrutural e existe a monetização conjuntural. A estrutural tem nome: descotização. Durante o período estatal, várias usinas da companhia operavam no regime de cotas, vendendo energia a preços regulados, muitas vezes na casa de R$ 60 por megawatt-hora. Era energia barata, previsível e com retorno limitado. Com a privatização, essas usinas foram liberadas desse regime. A mesma água, a mesma turbina, o mesmo custo operacional, mas agora vendendo energia no mercado livre, a preços de contrato muito superiores. Sem construir 1 megawatt adicional, a receita por megawatt disparou. Isso é monetização estrutural, permanente. Já o segundo vetor é conjuntural, o PLD. O preço de liquidação das diferenças, um mercado spot de energia. Quando há escassez hídrica, como agora sob o efeito do Laninha, o PLD dispara para o teto regulatório e empresas com energia descontratada capturam essa alta dos preços. Ou seja, a descotização multiplicou a receita na base e o PLD elevou o preço na ponta. Foi essa combinação que transformou eficiência operacional em margens maiores e explosão de caixa. Em 10 de novembro de 2025, a Eletrobras então deixou de existir na bolsa e nasceu
a Axia Energia. Mas a mudança de nome foi só o começo. Em dezembro de 2025, a diretoria fez um outro movimento importante. A empresa olhou para suas reservas de lucros acumulados e tomou uma decisão de alocação de capital. Foi aprovada a conversão de cerca de 30 bilhões de reais de reservas em capital social, gerando uma bonificação de ações. Isso não cria valor do nada, mas cristaliza o patrimônio. Na prática, o acionista acordou com mais ações na sua carteira. Foi a assinatura final de que o ciclo estatal tinha ficado para trás. A prioridade agora era a eficiência de capital e o retorno. O que nos traz para hoje, fevereiro de 2026, a ação da Axia negocia na casa dos R$60. Exatamente o preço-alvo que os analistas calcularam na planilha lá em 2022. O valor estava lá o tempo todo, só precisava de paz institucional para aparecer. E quanto ao futuro, o risco agora mudou. Não é mais Brasília. É o clima. E isso muda completamente a natureza da tese, porque a Axia não está totalmente contratada. Segundo dados da XP, até 36% da energia da companhia segue descontratada até 2027. Ela pode ser vendida no mercado conforme o cenário hídrico e de preços. É aqui que entra o que o mercado chama de opcionalidade operacional. Se o regime de chuvas for favorável, a empresa gera mais energia e vende volume adicional. Se a escassez hídrica apertar, como agora, o PLD dispara e ela captura o preço. Ou seja, ela está exposta ao upside dos dois cenários. Volume, quando sobra água, e preço quando falta. A história da Axia Energia fecha um arco perfeito. Em 2022, com a MP 579, o mercado precificava o risco da intervenção destruir valor. Em 2026, o mercado precifica estabilidade de governança e capacidade de execução privada de longo prazo. O desconto de estatal virou múltiplo de utility privada, com governança previsível e retorno mensurável. Isso se chama re-rating. Agora o mercado comprou a previsibilidade de regras, a disciplina de capital e a prova de que a execução consistente vale mais do que o controle político.